Oi, pessoal! Nesse vídeo eu vou falar sobre uma questão que recentemente chamou a minha atenção, né, numas conversas que eu vi em redes sociais, sobre a pornografia e certos discursos na pornografia, especialmente, claro, a pornografia gay, já que a homossexualidade é o tema aí da minha vida e desse canal, provocando, né, certos fetiches, coisas que seriam problemáticas, se a gente deve problematizar desejos e práticas, esse tipo de coisa. Então, assim, para começar, né, uma coisa que eu sempre gosto de falar é: a gente tem alguns saberes envolvidos, né, em toda a discussão sobre sexualidade. Em geral, a gente pode definir aí uns 3 a 4 como a academia, né, o mundo que estuda certas coisas e quer entender, conceitualizar, etc, etc, etc. A política, que é algo que precisa de certas definições para reclamar direitos, posicionamentos, né, cobrar coisas da sociedade, do governo, etc, 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 onde tem a militância e tudo mais. O individual, afinal, cada um tá aí tentando se entender, ver onde se encaixa, quais são os seus desejos, o que que tem de certo, de errado, de... Certo e errado é meio complicado de falar, mas enfim, o que que tem dentro dos seus próprios desejos. E nesse caso aí da pornografia, a gente tem também uma indústria, né? Uma indústria de consumo, uma indústria onde as pessoas efetivamente trabalham para produzir um conteúdo e que é um serviço, né? Tem quem faz, tem quem consome. Fica uma coisa meio o ovo e a galinha, né? Afinal, existem certas coisas na pornografia porque a gente quer, e aí cria essa demanda. Então eles produzem, ou é a pornografia que faz certos discursos e isso ensina pra gente como é aí o sexo e o que a gente tem que fazer, e etc. E isso cria esse desejo que aumenta essa demanda. E é realmente um círculo, né? Acho que as duas coisas se retroalimentam, normal. Então é complicado você tentar colocar assim o ponto inicial para culpabilizar ou discutir alguma coisa nesse sentido. Basicamente, o que tem sido muito discutido recentemente, na pornografia hétero já tem isso, mas na gay tem aparecido também, são os papéis que acontecem ali, de gênero, performatividade. Então essa ideia de que se a pessoa, né, ali é o ativo, tem que ser pausudão e meter com força, e que, enfim, que a virilidade é uma coisa mais desejável e que, por ser desejável, ela tem que ser performada com agressividade, né? Então tem os papos sobre gostar de ver o passivo sofrer e a dominação e tudo mais. E isso descamba também para certas produções, que aí já tem um outro subtexto mais problemático, que você tem, por exemplo, às vezes um homem mais velho, muito alto, muito forte, com um passivo muito, né, com uma aparência muito mais jovem, baixinho, mais magro, etc, que tem aí, claro, algo que a gente entende que, poxa, a excitação com isso vem de um certo lugar que tá mais ligado ali à infantilização daquela pessoa, ao domínio, né? Se é liso, se é peludo, tem uma série de questões aí que é bom sempre pensar sobre, não é mesmo? E outras questões, claro, como raça, então o papel do homem negro na pornografia, como ele é representado, como ele é objetificado, e se tem o desejo, se ele só faz ativo, e como é considerado ali o tamanho do pênis e etc. Tem toda uma construção, e aí se domina o branco, ou se é o branco que está dominando. Então tem uma série de questões aí nessa produção que realmente são, no mínimo, interessantes da gente pensar. Um outro lado desse debate, que é muito justo, é: se você tem duas pessoas adultas e que estão consentindo em fazer aquilo, seja numa câmera, seja na vida e nas práticas, a princípio tudo bem. Então, assim, o objetivo desse vídeo, e acho que de muita gente que está discutindo esses assuntos, inclusive na academia ou na internet, não é fazer o kink shaming. Kink shaming, né, um termo que já está aí se popularizando, principalmente no meio acadêmico, e a gente pode e deve problematizar por que usar termos em inglês para falar dessas coisas, mas na verdade isso vem justamente de que, no caso específico da teoria queer, você tem uma galera pensando isso
nesses saberes do norte, né, da Europa e dos Estados Unidos, e que vem para cá e acaba não tendo ali uma tradução, né? Acaba sendo absorvido com o nome em inglês mesmo. Mas enfim, kink shaming seria shame de vergonha e kink, que é a tara, o fetiche, o desejo. Então seria você tentar envergonhar, né, constranger o desejo de alguém. Então assim, o objetivo desse vídeo não é esse, acho que não é essa a questão, até porque, como eu falei, em termos legais, se as pessoas são maiores de idade e consentiram, vale tudo. O que a gente está pensando, né, o que eu acho que é importante de debater, existem discursos que são produzidos por coisas que a gente consome. E no caso da pornografia, assim como tudo que aconteceu com o advento da internet, você tem o pornô amador, né? Qualquer um pega aí uma câmera de um telefone e faz um vídeo. E você pode fazer isso com pornografia. Então existe todo esse lado do pornô amador. Mas a gente tem também o pornô profissional. Produtoras de filmes pornográficos, as mais famosas, né? Na Califórnia, nos Estados Unidos, ali na periferia de Hollywood, e algumas também na Europa, que produzem filmes com iluminação, com gente que cuida do som, que edita, com atores contratados, etc. Existem várias regulações sobre esses filmes, né? Então, assim, a principal, claro, é que todos os atores têm que comprovar que são maiores de idade. Então é uma coisa consentida, uma coisa paga e tal. Isso quer dizer que é uma maravilha? Não. É uma indústria muito problemática, não é como se essas pessoas estivessem com condições de trabalho maravilhosas, direitos ultra garantidos, etc, etc, etc. Então, assim, é um produto de consumo. No caso do pornô profissional, cabe aquilo que cabe para qualquer coisa que você vai comprar e consumir. Se você, politicamente, eticamente, dentro do que acredita, quer consumir, já sabe de tudo isso, pensou e quer consumir, é uma escolha. É a mesma coisa que você, sabendo como é a indústria alimentícia, escolher consumir de um grande produtor, escolher consumir animais, etc, etc, etc. Escolhas políticas que você tem que entender qual é o processo e resolver escolher. Não é essa a questão desse vídeo. A questão é, palavra, discurso, tem um poder, é produtor. Então, assim, a pornografia é, em geral, o primeiro contato que todo mundo tem com o sexo, né? Presumindo que, dentro do que é esperado, você não faça sexo até uma certa idade, você começa a ter contato com isso através de imagens, de filmes, de revistas, de coisas que vão aparecendo, às vezes de maneira imprópria, mas enfim, vão aparecendo e você entende mais ou menos o que é, como se faz, como deve fazer, o que é desejável, o que funciona, etc, etc, etc. Tudo bem. Só que isso vai criando na pessoa, né, aquele referencial. Então, quando você chega lá na sua primeira vez, ou na segunda, ou na terceira, você tem mais ou menos uma ideia do que você deve fazer, do que esperam que você faça, ou do que vai ser entendido como o jeito certo, o que foi melhor, etc, etc. Claro, conforme você vai fazendo, e aí vem a experiência, você vai, claro, entendendo o que você gosta, vai se habituando a certas coisas, percebe que tal e tal coisa não é pra você, e também percebe quais são as narrativas que te dão um certo tesão. E essa é a questão. Existem narrativas, como por exemplo rape play, que é as pessoas que, né, estão fingindo, interpretando uma situação de estupro. Geralmente essas coisas que chegam mais próximo da dominação ou da construção da virilidade baseado no que seria uma brutalidade, a valorização disso como um ideal de masculinidade, tudo isso é onde começa a ficar um pouco mais problemático. No caso, por exemplo, de produtoras, onde a pegada é pai com filho, né? E aí é o incesto, enfim, isso é um tema recorrente em contos eróticos, assim como o estupro, assim como o fato de você pegar alguém que é virgem ou alguém que é menor de idade. Então, mesmo que as pessoas ou os atores ali, no caso das produções, não sejam efetivamente menores de idade, muitas vezes este é o discurso. E aí, é bom pensar sobre. Pensar sobre, que eu falo, não é necessariamente deixar de fazer, se sentir envergonhado, deixar de consumir. É realmente entender que existe uma coisa que é problemática nisso, sim.
Problemática nisso, principalmente como uma indústria e como um discurso produtor dessas possibilidades. Algo que induz as pessoas a achar que, bom, se eu tô aqui, posso fazer isso, ou se eu tô aqui, quero fazer isso, ou se eu tô aqui, eu só vou fazer se for assim. Pessoalmente, né, trazendo aí uma opinião, eu acho que se você tem algum fetiche, alguma coisa que é um pouco fora do comum aí, do convencional, do mais aceito amplamente, legal, desde que, né, você esteja fazendo isso com consentimento da outra pessoa, com segurança, né, preservando aí a integridade física de todo mundo, mesmo nos casos de gente que é do BDSM, que gosta de apanhar e tal, tudo ali tem umas regras, umas discussões, justamente porque a palavra de ouro é sempre consentimento, né? Quem permitiu e até onde permitiu o quê? Agora, a partir do momento que você só consegue se relacionar, né? Só consegue ter algum tipo de prazer sexual, se for com um certo contexto mais estranho, por falta de uma palavra melhor, aí eu acho que cabe pensar um pouco. Pensar se é isso mesmo que você quer, pensar se não tá afetando relações, se não tá impedindo que você, de repente, encontre mais parceiros ou desenvolva alguma coisa, caso seja o seu objetivo desenvolver um tipo de relacionamento, enfim. Porque você só aceita fazer se for de um jeito muito específico, né? Você tem que ser na dungeon, acorrentado, com látex e vestido de cachorro e qualquer coisa assim. Beleza se for, mas pensar se só pode desse jeito, talvez caiba, tendo pensado, tendo descoberto aí de onde vieram esses discursos e o que pode provocar, pensar se isso é completamente saudável para você, se é uma opção, né, racional, ou se vem mesmo de uma construção que, de repente, se você pensar, você pode tentar um equilíbrio, maneirar. Não, aos fins de semana eu vou fazer isso, mas durante a semana outras coisas. Ou não vou consumir o pornô sobre isso, porque aí você tem uma indústria produzindo esses discursos, mas na prática você faz ou você curte, mas não fica também optando por financiar esse mercado de uma indústria já mais bem colocada sobre isso. Enfim, são opções, a gente tá falando aí de ética, né, falando de moral e tudo mais, e é muito perigoso falar de sexualidade, falar de moralidade, porque obviamente, principalmente quem é LGBT, quem tá nesse debate, quem conhece essas coisas, não quer e não tem porquê, isso é uma questão séria, falar sobre moralismo, né? Você não quer impedir que as pessoas curtam o sexo. A identidade LGBT, ela é, todas elas, né, são identidades desviantes. Você já tá fora da norma e não importa todas as negociações que as pessoas fazem aí com religião, liberalismo, etc. Você nunca vai ser 100% incluído naquilo que é considerado a norma, o padrão. Afinal, o padrão, ele é feito para sustentar essa fantasia de poder de uma sociedade ocidental, eurocêntrica, branca, hétero, cristã, etc, etc, etc. Várias questões, um papo muito longo para isso, mas enfim. Quem é de uma sexualidade marginal está à margem e vai continuar à margem. Eu vou fazer um outro vídeo eventualmente sobre sexo, gênero, sexualidade, umas diferenciações aí, mas não é esse o papo nesse momento. Enfim, a questão é, pensar sobre essas coisas é interessante. E voltando ao que eu falei no início do vídeo, existem esferas de interesse e de saberes que são diferenciadas e elas não precisam necessariamente estar concorrendo, cancelando uma a outra. Então, assim, uma mesma pessoa pode ter um interesse acadêmico em alguma coisa, tá ali estudando, quer conceituar e tudo mais. Politicamente, entender que talvez não seja tão interessante advogar pela liberação total disso, porque de repente vai ser mal visto, ou vai complicar a demanda por algum direito, ou alguma coisa assim. Mas na prática ela curtiu fazer, ela com o parceiro dela, combinou, eles são adultos, toparam, é a onda deles, e isso não necessariamente influenciar essa dimensão política ou a dimensão acadêmica da pesquisa, etc. Então, assim, é muito importante a gente entender que prática, né, a prática individual, como diz o nome, é individual. Então são escolhas, é o que você se sente bem, o que você acha que
para os seus conceitos, para o que te deixa confortável, você já pensou sobre a questão e você quer continuar fazendo ou não. Em fazendo, pensar nessa intensidade, na quantidade, se é uma coisa que está atrapalhando outras questões ou não, acho que é válido também. Agora, não é porque de repente uma pessoa problematizou na internet que ela está criando uma onda horrível que ai, acabou, nunca mais vai dar para fazer, não. É um pensamento. Dentro da internet, né, que é mais próximo dessa esfera política, as pessoas discutem discursos. Você nota alguma coisa problemática, ou que você acha problemática, fala sobre e fica ali um grande debate. Você, talvez, curta demais rape play. Só que assim, rape play, se você pensar nesse nome, é a brincadeira de estupro, né? É você interpretar o estupro. Tem muitas pessoas no mundo todo que sofreram efetivamente violência sexual. Muitas dessas pessoas podem, depois de um tempo, inclusive, fetichizar um pouco isso. É parte ali desse processo. Se é saudável para elas continuar explorando esse trauma como fetiche depois ou não, não me cabe dizer. Acho que isso também vai muito de cada uma das pessoas e dos possíveis tratamentos e acompanhamentos que ela faça. Outras histórias, outras ciências, outros saberes. Só que, se você, de repente, nunca teve nenhum contato com isso, mas curte porque acha realmente excitante, ok, beleza, mas também não fique surpreso quando uma pessoa na internet, por exemplo, falar, olha, acho isso problemático, sofri uma violência e ver um negócio desse, né, me traz essas lembranças, é um problema pra mim, acho que devia, de repente, não ter numa indústria que é mainstream, que é um produto, que é uma coisa que é regulada, que é controlada por leis específicas. Então, assim, são esferas de discussão. É claro que, politicamente, é sempre muito saudável discutir, até para que a gente possa avançar mesmo. Você entender que uma coisa que para você é de boas machuca o outro é essencial para você pensar um pouco melhor em sociedade e falar, bom, ok, machuca um pouco e tal. Se serve de consolo para qualquer pessoa que de repente tem medo aí de, eu vou perder certos pornôs, agora não pode falar nada. Gente, 2020, né, internet, nada se perde. Muito dificilmente, num mundo gigantesco como o nosso, você vai ter algum movimento que efetivamente cancele algum tipo de nicho pornográfico e principalmente que consiga deletá-lo completamente da internet. Até porque se acontecer em algum país super controlado, uma ditadura, alguma coisa assim, ainda assim você vai ter em outros países, no resto da rede, meios de encontrar aquilo. Assim, tudo já foi feito, tudo já foi inventado, tudo existe e vai continuar existindo. O que eu acho que é interessante dessa discussão é a gente entender que, bom, existem essas esferas, em alguns lugares uma coisa é discutida de um jeito mais aberto, mais tranquilo, vamos fazer, que legal. Em outros ele é discutido de um jeito mais cuidadoso, porque, bom, ok, isso existe, mas cuidado ao falar, porque pode ser mal interpretado, porque pode gerar um problema. E isso acontece muito na esfera política e até na acadêmica, né? A gente precisa ter muito cuidado para conceitualizar alguma coisa e para, principalmente, transformar algo em demanda política, até porque a gente sabe, principalmente no mundo atual, como às vezes uma declaração é tirada de contexto, já vira aí uma fake news, uma campanha difamatória. Às vezes você acaba com a vida de uma pessoa porque ela falou uma coisa, você tirou de contexto e aí transforma num grande inferno. E às vezes as pessoas não estão nem dispostas a discutir. Principalmente quando a gente está falando de certos tabus aí, e a sexualidade tem vários tabus, não só porque a sociedade é moralista e tudo mais, mas porque existem coisas que são parafilias e que são consideradas, né, ruins, doenças, e aí toda essa discussão do que é e do que não é, cabe também a outros ramos de pesquisa, e a gente pode e deve questionar por que essas outras ciências e outras pessoas teriam legitimidade para conversar ou não. Então, assim, tudo isso são papos muito longos, muito complexos. Devemos sempre questionar quem está falando e por quê. Mas, voltando à opinião e concluindo esta ideia, se você, no seu tesão, identifica que tá rolando, assim, a necessidade muito grande de uma narrativa muito específica e que é potencialmente problemática, questões de idade, tamanho, violência, etc, 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 raça, gênero, comportamento de gênero, e interpretações e afins, acho que cabe pensar sobre. Pensa,
pensa com você, de repente fala com um amigo, vê se existe uma comunidade de pessoas que de repente partilha desse mesmo gosto e que tá dividindo ali e conversando. E aí, talvez seja mais saudável pensar, bom, isso tá legal pra mim? Tô conseguindo fazer sem que isso atrapalhe alguma outra coisa, impeça alguma outra possibilidade? E aí, seguir e fazer. Acho que, pelo menos pensando sobre aquilo que a gente consome, aquilo que a gente produz, e claro, aquilo que a gente faz, todo mundo ganha. Então, esse é o meu recado sobre isso. Por favor, quem quiser falar alguma coisa, fale aí nos comentários. Eu vou adorar responder, seguir com a discussão, de repente gravar um vídeo de resposta. São coisas realmente muito complexas. Se eu fosse falar só da academia, só da pornografia, só alguma coisa assim, seriam vídeos enormes e ainda assim não daria conta. Tentando, né, como é a internet, fazer um vídeo relativamente curto para começar uma discussão. Coloque aí nos comentários, a gente discute. Se você não conhecia o canal, se você gostou desse conteúdo, por favor, dê o seu like, se inscreva no canal, marca ali o sininho para receber notificações. Eu, infelizmente, não sou aquele youtuber que, uau, nossa, tá seguindo as regras do YouTube, tá postando 3 a 4 vezes por dia. Mas eu vou tentar fazer mais coisas. O mais provável, né, eu acho que o último vídeo deve ter uns 2 anos, enfim. Mas o mais provável é que, de repente, quando tiver um assunto que me chame mais atenção, eu volte a falar alguma coisa. Mas vou tentar fazer mais coisas. Então dá esse like no vídeo, siga o canal, você pode seguir os Entendidos em todas as redes sociais e acessar o site também. Também tá meio parado, mas eu também vou voltar a escrever e trazer mais gente para escrever. Então, osentendidos.com.br e Os Entendidos em todas as redes sociais. Ok, gente? A gente se fala. Beijos.